Eu já desejei as boas-vindas aqui ao professor Rodolfo Pamplona Filho, e agora quero aproveitar a oportunidade para desejar as boas-vindas aqui à doutora Silva Miranda, juíza substituta da primeira vara, mestre em Direito pela nossa Universidade Estadual do Piauí, que vai funcionar aqui como debatedora da palestra do professor Rodolfo Pamplona, cujo título é Alterações Trabalhistas na Crise da Covid. Bom, falar um pouco do professor Rodolfo Pamplona, embora também seja apenas protocolar, porque o professor Pamplona conhecido no Brasil todo, é uma celebridade. Então, mas ele para cumprir o protocolo, ele é juiz do trabalho titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, ele é professor titular da Universidade de Salvador, professor da graduação e da pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Direito Social pela Universidade de Castilla-La Mancha, tem o doutorado pela PUC de São Paulo, atua no magistério superior desde 1996, já há um bom tempo, né? Possui diversos artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, é autor e coautor, organizador e coorganizador de diversos livros técnicos na área do direito e em outras ciências humanas e sociais. O professor Rodolfo não escreve só sobre direito do trabalho, também é um civilista, né? Civilista. E ele é membro da Academia de Direito do Trabalho, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e diversos outros institutos. E ele é poeta e músico. Inclusive, não sei se ele lembra, mas nós fazemos parte de um grupo de juízes poetas e somos coautores desse livro. Lembra, Rodolfo? Em homenagem ao Paulo Besson. Tá? Claro, Pássaro Liberto. Isso, Pássaro Liberto. Infelizmente, você não fez parte, não pôde fazer parte dos outros livros, já publicamos 4 livros, mas é um grande poeta e também músico, né? Inclusive, tem uma apresentação, né, no talk show aí no canal dele. Foi muito bem. Com essas palavras e essas considerações iniciais, eu passo a palavra ao professor Rodolfo Pamplona, que tem uma legião de fãs aqui no Piauí, no Teresina, no Piauí como um todo, para tratar do assunto, que é um assunto bem emergente, bem candente, né, bem atual, né, por conta dessa pandemia que nós estamos atravessando, que é a palestra intitulada Alterações Trabalhistas na Crise da Covid-19. Por gentileza, professor Rodolfo, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, já estamos ao vivo, aparecendo na tela, eu estou acompanhando também aqui no YouTube, e eu já está vendo o áudio, áudio e o vídeo, está tudo bem? Estão me ouvindo? Tem um pouquinho de atraso no YouTube, mas você deve entrar em seguida. Espera aqui, ver se vocês estão me vendo já. Posso falar? Mas eu acho que você pode falar, professor. Pode iniciar. Tudo ok. Tudo ok, então, beleza. Já recebi o feedback. Todos e todas, quero agradecer as palavras amigas aqui do colega João Luiz Rocha do Nascimento, meu colega de magistratura e também do grupo dos juízes poetas. Para mim é uma honra, é um prazer, um privilégio ter a oportunidade de falar aqui para todos e todas neste evento da Semana Institucional do TRT do Piauí. E nesse ponto quero começar as minhas palavras fazendo um link com a palestra anterior, sensacional, do Cássio Casagrande, que eu sou fã, #sou fã. Cássio, se você ainda estiver ao vivo aí nos bastidores, quero registrar. Olha, uma das minhas frustrações é ainda não ter tido a oportunidade de entrevistar você lá no meu talk show, lá no Papeando com Pamplona. Quando acabar a pandemia, retornar esse mundo presencial, eu vou querer fazer, faço questão absoluta. Você é uma das grandes autoridades do Brasil sobre esse estudo do direito do trabalho Brasil e Estados Unidos, entre outros temas ligados à tutela dos direitos transindividuais. Então, saiba que você tem um fã aqui na Bahia. Eu quero pedir desculpa a todos que eu estou meio rouco, mas eu espero que estejam me ouvindo bem. Mas eu vou bater um papo aqui com vocês, uma perspectiva um pouco mais crítica, livre. Por quê? Porque quando o meu amigo Bozon mandou uma mensagem, dizendo: Pamplona, você quer participar? E aí a querida Érica também, pela Ejude 22, disse: olha, o que você quer falar? Eu digo: olha,
sei especificamente se a gente pode dar uma delimitação de um corte epistemológico mais delimitado, fazer uma perspectiva ampla. Como fui convidado com bastante antecedência e fico muito feliz, né, com o prestígio. Vou pegando o link de Cássio também, dizendo o seguinte: ó, Cássio lamentou que não está aí aproveitando o calorzinho de Teresina. Eu quero dizer que eu faço o que acabar a pandemia, eu estou facinho, estou na fase Sidney Magal, me chama que eu vou, para mim, faço questão absoluta de reencontrar os amigos e amigas aí de Teresina, né, de todo o Piauí, tenho muitos amigos aí, muitos colegas, muitos ex-alunos e alunas, então, para mim, vai ser uma oportunidade e eu tenho que tomar minha cajuína, minha cota de cajuína é fundamental para a minha sanidade mental. E nesse ponto, bater um papinho aqui sobre alterações legislativas do período da crise, a crise do Covid-19. Foi proposital fazer um tema amplo. Eu vou fazer vários links na palestra de Cássio, que eu acompanhei, aqui eu estava nos bastidores, né, para a gente tentar entender o que, é que a gente está vivendo. Então, que o áudio está um pouco baixo, não sei se é porque a minha voz está meio rouca, mas vou falar um pouco mais perto aqui do celular. Estou falando pelo celular. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Não? Melhorou. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui. Vou tentar impostar um pouco mais a voz. Né? Essa rouquidão me veio assim de repente. Espero que não seja nada demais. Mas estamos aqui nesse isolamento presencial para conversar um pouco com vocês sobre as alterações legislativas da crise, as alterações legislativas decorrentes da crise do Covid-19. E aí a sensação que dá quando eu está mais comparando com todas os temas abordados aqui neste evento maravilhoso, dizer, será que a intenção foi ensinar Pai Nosso ao Vigário? Porque estou aqui falando para colegas de escola, colegas de grande conhecimento jurídico, né? E eu fazer toda uma ilação sobre a pandemia de medidas provisórias que vivemos e depois a conversão à Lei 14.000. Claro que eu posso buscar também a minha atuação como professor de direito civil para trabalhar sobre o RGET, sobre o 14.010. Eu cheguei assim, será que eu vou estar no Pai Nosso ao Vigário? Aquela coisa de dizer talvez o óbvio. E eu disse, olha, eu vou me permitir fazer uma ilação crítica sobre o papel do direito, do papel das alterações da legislação trabalhista e da prática trabalhista nesse período da Covid. E aí, qual é a proposta? A primeira é fazer, desde já, um destaque. Né? Falar sobre trabalho é falar uma guinada de 180 graus. Desde a reforma trabalhista, a Lei 13.467, nós estávamos num período de desprestígio da disciplina jurídica das relações de trabalho. Estávamos vivendo realmente uma situação em que, eu falo isso com liberdade, estou no magistério há 25 anos, né? Na magistratura também, e digo isso, olha, gente, é preciso entender que até bem pouco tempo eu via isso nos cursos preparatórios para concurso, nos cursos preparatórios para exame da ordem, nos cursos de pós-graduação, lato sensu, o direito do trabalho estava meio sem moral. Estava meio, sem moral, expressão bem baiana, né? Estava meio desprestigiado, escanteado. Né? As pessoas diziam, desde dessa chavão publicitário de prevalência do negociado sobre legislado, já vinham com um discurso de que, olha, é preciso revogar a CLT, essa legislação fascista. O Cássio mencionou aqui, as pessoas chegaram a reviver aquele discurso que a gente viu forte no Brasil em 99 para 2000, né? Eu costumo dizer que é o argumento Sessão da Tarde, sabe? Eu já vi esse filme. Né? Eu vi esse filme em 99 e 2000, na ideia de extinção da justiça do trabalho, né? E que João Luiz colocou muito bem aí também nessa complexo de vira-latas que alguns colegas nossos têm, pensando num puxadinho, talvez lá na Justiça Federal, né? Na prima rica e prima pobre. Às vezes eu preciso compreender um pouco essa. Sabe? Por quê? Porque de fato estávamos. Quero discutir a situação ideológica, mas do ponto de vista fático,
o direito do trabalho estava. Tomando o microfone aqui. O pessoal talvez ache que eu esteja com a mão no microfone. Eu estou no celular. Eu estava melhorando aqui, eu vou botar aqui mais para baixo, aí vocês vão me ver um pouco de baixo para cima. Talvez melhore, talvez o áudio. Né? O que aconteceu? Nós estamos vivendo uma situação em que havia uma situação de desprestígio. A expressão é essa. As pessoas não estavam mais buscando o direito do trabalho como um campo de atuação mais ampla como outrora. O áudio melhorou? Colega João? Deixa na cabeça? Melhorou? O pessoal aqui no YouTube, deixa eu dizer o pessoal aqui no YouTube, estou acompanhando também vocês aqui no YouTube, né? Aqui, segui a dica aqui do Eloy, disse assim que eu estou com a mão, aí eu troquei a mão para ver se melhorou, e aí eu quero também pedir a todo mundo aqui, eu virei youtuber, então dizer a todo mundo que está acompanhando no YouTube, que dê seu like aqui, o Lauro lembrou bem, quero botar o joinha aqui na transmissão ao vivo, isso é muito importante, inclusive, para dar visibilidade a esse trabalho maravilhoso da Rejude. Quero ver aumentando os likes. Já aumentou um aqui, eu quero ver subir esses likes. Até o final da minha palestra, eu quero muitos likes aí para o pessoal poder prestigiar a escola judicial, a Rejude 20. Bem, então, agora que melhorou o áudio, vou começar aqui com vocês sobre isso. Como eu estava dizendo, havia uma situação, talvez, de desprestígio do direito do trabalho. Eu diria mais, da disciplina jurídica das relações de trabalho no Brasil. E é fato, é evidente, eu não posso dizer, eu vivo na justiça do trabalho desde 1992, contando meu tempo de servidor, desde 1995 como magistrado, eu não posso dizer que eu tive um certo prazer, né? Aquele sorriso do canto da boca, né? Quando eu vi uma guinada. A expressão que eu usaria no meu tempo é um cavalo de pau, né? Uma guinada da visão do direito do trabalho, né? E nesse período da pandemia. Porque estávamos sem prestígio, estávamos escanteados do campo da atuação e, de repente, só com a Lei 13.979, com um único dispositivo dizendo que a ausência ao serviço público ou privado por causa de isolamento, quarentena, alguma recomendação médica, ainda que fosse atestado, não era falta injustificada, só isso já fez com que todos nós voltássemos a ser ouvidos para explicar a diferença de suspensão e interrupção, para ver até quando o empregador pagava, quando passava por INSS. E aí o que é que aconteceu, meus amigos e minhas amigas? Nesse momento, nós passamos a ver uma retomada do protagonismo. Qual foi a ironia que eu disse? Aquela situação do observador crítico da realidade, aquele pessoal que tinha que revogar a CLT, tinha que acabar o trabalho, de repente começou a dizer: olha, temos que aplicar o fato do príncipe do 486 da CLT, temos que pensar na força maior do 502, ou seja, a CLT que não servia para nada, de repente voltou a ser valorizada na legislação trabalhista, justamente por quê? Porque vivemos um período excepcional. Vivemos um período, e a expressão é essa, paradigmática mesmo, construção de um novo modelo. E isso, sem sombra de dúvida, tem, e a expressão que eu cunhei, e pode usar à vontade, nós temos uma retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho no Brasil. Né? Esse ano de 2020, um ano que algumas pessoas dizem que é um ano perdido, né? Quem poderia imaginar, nem nas nossas mais loucas previsões apocalípticas, em dezembro, poderíamos imaginar que passaríamos mais de 100 dias em isolamento presencial. Bem, o impossível, o improvável, o inviável se tornou realidade. E por isso, no momento de mudança da disciplina das relações de trabalho, nós vemos, sim, que é preciso destacar isso, uma postura de retomada do protagonismo, de revalorização do direito do trabalho. Na verdade, de reconhecimento de um papel que o direito do trabalho nunca deveria ter deixado de existir. Então, eu tenho muito orgulho. Eu tenho 48 anos. Eu estou na Justiça do Trabalho desde os 19 como servidor. Então, eu passei boa parte da minha vida, a maior parte da minha vida, na Justiça do Trabalho.
mais da metade da minha vida já como juiz do trabalho. Então, nesse ponto, eu preciso dizer que eu tenho orgulho de fazer parte dessa casa, né? O fato de ser um homem multifacetado, de trabalhar não somente com o direito de trabalho, mas com o direito civil, com a música, com a arte, com a poesia, na verdade, é uma complementação da minha atuação, porque eu sou roots um trabalhista, eu sou, em essência, um trabalhista. E é preciso entender isso, valorizar o nosso papel. E, nesse ponto, com essa retomada do protagonismo, nós passamos a viver um período muito interessante para quem faz uma análise crítica de contextualização histórica dessas alterações legislativas, alterações normativas em função da crise. Por quê? Porque, de fato, passamos a viver uma pandemia de medidas provisórias. E se, de fato, e no primeiro momento da Lei 3979, de valorização do direito do trabalho, se, num primeiro momento, antes de produção normativa, começou-se a querer se resgatar as próprias previsões da CLT para resolver problemas que são importantíssimos. Outra coisa que Cássio falou muito bem, direito do trabalho só funciona no capitalismo. Esse discurso imbecil de algumas pessoas de dizer não, que o direito do trabalho é coisa de comunista, não sei o quê. O direito do trabalho é o freio contrapeso ideal dentro dessa postura de um sistema que estabelece os limites da exploração aceitável. É preciso compreender essa noção de um patamar civilizatório mínimo como a proteção da dignidade da pessoa humana. Eu, como professor de direito civil, novo direito civil, pós Código Civil 2002, eu ensino desde 95, 96, nesse ponto, mas é preciso entender que o novo direito civil a gente ensina com base em dignidade da pessoa humana, mas essa conversa é muito anterior, porque ela é do direito do trabalho. Né? Esse protagonismo, essa paternidade é realmente algo que não pode ser desprezado. E por isso, para mim, foi sensacional compreender essa mudança. E aí, o que a gente precisa ver? Olha, na primeira fase, nós tínhamos digamos, o freio de arrumação com a 13979, temos ainda dentro dessa linha de uma retomada de um caminho de valorização do direito do trabalho, o resgate da própria já positivada da CLT, e aí a segunda fase, que foi ato contínuo, a ideia da pandemia de medidas provisórias. Né? A primeira medida provisória é a MP 927, e aí a gente precisa entender, a MP 927, que acabou não se tornando lei por esses fenômenos estranhos brasileiros do Jabuti, né? Tentou-se colocar várias isenções fiscais na MP 927, no projeto de conversão para a lei, e aí, dentro desse processo legislativo brasileiro, preferiu não, não se investir e ela foi à caducidade. Mas perceba, uma visão crítica da MP 927, nós temos que dizer que ela tinha várias notas desafinadas. A nota mais desafinada, sem dúvida, era o seu artigo 18, né, que falava especificamente que com a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, né, pela via individual por até 4 meses sem qualquer remuneração. Foi uma situação tão insensível que até o senhor presidente da República, no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele, em menos de 24 horas, disse: ó, vou revogar. E realmente, em menos de 24 horas, foi editada a MP 928, revogando o artigo 18 da MP 927. A MP 927 também, uma outra nota desafinada, na parte da caracterização da Covid como, ou não caracterização, como acidente de trabalho ou doença ocupacional, que foi consertada pelo Supremo Tribunal Federal, indo a linha da sua decisão de 2019, da possibilidade, as pessoas distorcem as conclusões do Supremo, de possibilidade de responsabilidade civil objetiva do empregador por acidente de trabalho. Né? As pessoas de forma absolutamente equivocada. Eu nunca disse, o Supremo nunca disse, acidente de trabalho é responsabilidade civil objetiva do empregador, nem de Covid. Não falou isso. Que é possível, né, na aplicação do parágrafo 1 do 927 do Código Civil de 2002 para as relações de trabalho. E eu me muito à liberdade, eu tenho um lugar de fala especial brasileiro, eu fui a primeira pessoa a escrever sobre isso, ainda num artigo, antes de colocar nesse livro, volume 3 do livro Responsabilidade Civil com Pablo, em que a gente
colocou logo no começo, inclusive a gente abriu uma nota de rodapé, porque eu sempre fui favorável e simpático à possibilidade da responsabilidade civil objetiva, e Pablo não era, então ele puxou a nota de rodapé, está lá, não estou fazendo nenhuma fofoca, não, é só, está lá, você vai conferir. E nesse ponto, né, quando o Supremo reconheceu exatamente a tese que a gente desde 2002, aí a gente compreendeu bem a matéria. Então, era uma nota desafinada, uma sinfonia da MP 927. Mas a 927, vamos analisar criticamente. Isso é algo que é importante. Muitos dos senhores, muitas das senhoras já me conhecem pessoalmente. Eu costumo dizer, eu não sou mortadela, eu não sou coxinha. Eu só não sou pamonha. Porque pamonha é que não existe. A gente precisa efetivamente compreender criticamente pontos que são positivos e negativos, né? E isso que dá absoluta isenção para poder falar sobre o tema. A MP 927, no primeiro momento, eu já fiz registro de notas desafinadas, ela tinha como diretriz fundamental a ideia de preservação de trabalho e renda como núcleo fundamental na tutela das relações de trabalho. E aí dizer, não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. E por isso, a ideia de trazer algum tipo de coparticipação desses resultados veio, nesse momento, pela MP 927, naquilo que o empregador poderia, pela legislação infraconstitucional adaptada, né, fazer unilateralmente. E aí a ideia de antecipação de férias individuais e coletivas, do banco de horas invertido, do colocar em home office, perceba, no sistema anterior do teletrabalho, para aí um trabalhador que trabalhava na empresa e fosse trabalhar em home office, precisava de autorização em norma coletiva. Mas isso não era previsão específica do, da Constituição, mas sim da norma infraconstitucional. Então, se adaptou a norma infraconstitucional para pensar em atos unilaterais, a própria noção de antecipação de feriados, na ideia, e a lógica é essa, de preservação de trabalho e renda. Esse complicado de dualismo que a gente vive, a pessoa diz, então o cara vai elogiar o governo, isso é elogiar esse governo, eu sei disso, mas perceba, eu não sou menino. No passado nós tivemos governos que estimulavam a extinção de postos de trabalho, PDVs. Eu já era juiz nessa época. É preciso compreender que, historicamente, para aquele momento, quando a gente analisa historicamente algum instituto, nós temos que viver o momento histórico e não analisar com os olhos posteriores, porque isso é cruel com a história. Texto sem contexto vira pretexto. E aí o que acontece? Naquele primeiro momento, na ideia de atos unilaterais com preservação de trabalho e renda, a MP 927 concluiu essa linha. Como já vimos, ela não se tornou lei por outros aspectos, né, decorrentes aí dessas inserções no processo legislativo. Mas depois dela veio a polemicíssima MP 936, né, que trazia a possibilidade da redução de salário e suspensão do contrato de trabalho pela via de... Aí sim, uma situação complicadíssima, ponto destacado por João, destacado também por Cássio, né, nessa postura do Supremo Tribunal Federal, que é extremamente avançado, vanguardista em matérias de relações de em matérias de direitos humanos stricto sensu, mas em campo do direito do trabalho acaba adotando uma linha de uma visão liberal que é estranha para um Supremo que tem essa característica de preservação de direitos fundamentais. Por quê? Porque a linha foi construção de um direito do trabalho da crise. Quando se fez a MP 936, disse, olha, é possível fazer a redução pela via individual, evidentemente, a menos que alguém se esqueceu, evidentemente, há uma violação ao artigo 7º, inciso 6º da Constituição, na ideia de redução salarial pela via negocial coletiva. Essa é a diretriz constitucional. Essa é a regra. Mas a gente tentava adaptar isso para admitir, talvez, uma conversão, um contrato a tempo parcial, já que era uma redução proporcional, em situações temporárias, dando justamente a ideia de repartição de prejuízos na crise e atribuindo
também ao trabalhador. Uma linha que é de uma ideia de solidariedade como um todo. É muito difícil falar isso para alguém do trabalho rude. Não tenho a menor dúvida. Mas é preciso também interpretar que o direito do trabalho, o direito não é aquilo que eu acho, é aquilo que o sistema se mostra. E na ideia da MP 936, foi-se admitida essa situação, houve o ajuizamento da DIN 6363, Lewandowski deu a liminar, estabelecendo, dando interpretação conforme, segundo ele, para ir pela via negocial coletiva, né? Não, julgou improcedentes em base de declaração, mas fez um monte de esclarecimento lá mesmo, e chegou-se a uma situação que no julgamento, o julgamento é um julgamento interessantíssimo para usarmos com os nossos alunos. Por quê? Porque ela foi um julgamento em 2 dias, só o primeiro dia, só as sustentações orais e o voto de Lewandowski, a sustentação oral até da AGU defendia eliminar. Então, quem olhasse o julgamento de forma isolada, sem compreender como têm sido as decisões do Supremo Tribunal Federal, chegaria a dizer: olha, essa liminar vai ser mantida. Eu disse: não vai. Em menos de 24 horas aconteceu disso. 7-3, ou, se você quiser, 7-2-1, porque Lewandowski dá uma interpretação conforme Fachin e Rosa Weber julgavam procedente. Houve, por uma não confirmação, né, vamos usar a expressão técnica, a ADIM não foi julgada, né, foi somente a discussão sobre a liminar, e nesse ponto, reconhecendo a possibilidade dessa negociação individual para a redução de salário. Goste ou não, repudie ou não, esse é o sistema como está hoje. Mesmo que a gente tenha que reconhecer que há, na história do Supremo Tribunal Federal brasileiro, várias decisões casuísticas que acabam se mantendo durante muito tempo. Eu fiz uma palestra certa vez, prometo, se vocês quiserem, eu faço isso aí no TRT da 22, as asneiras consagradas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu analiso direito penal, processual, direito civil e direito de trabalho também. E essa aqui vai ser uma delas. Né? Por quê? Porque se a pandemia passar rápido, não está passando rápido, né? A gente ia ter, no final das contas, a perda do objeto dessa ação direta de constitucionalidade, eu não tenho a menor dúvida. Eu vou mandar aqui uma saudação ao colega Reginaldo Melhado, que eu estou com saudade dele há muito tempo que eu não vejo, mas já está aqui nos bastidores, é o próximo palestrante. Né? E aí registrar também o cara. Aproveitem o máximo, tirem o sangue dele, perguntem tudo, porque ele sabe tudo. Né? E aí é um cara muito preparado, um colega muito querido. E nesse ponto, e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, ó, o meu apelo funcionou, já tem 115 joinhas aqui no YouTube da Ejude. Eu quero mais, viu, gente? Porque nesse momento tem 149 pessoas assistindo ao vivo, eu quero todo mundo dando um joinha aqui. Aumenta aí esses joinhas aí para o pessoal acompanhar. E aí, nesse ponto, voltando aqui à vaca fria, nós temos uma decisão hoje, uma diretriz, que admite direito do trabalho da crise. Eu poderia falar sobre outras MPs, a MP 944, sobre a questão da folha de pagamento, a MP 945, sobre a questão do trabalhador portuário, a MP 946, que termina com... aqui, a Erika está lembrando. Gente, de todo mundo aí, por favor, já que é para eu sou youtuber, eu digo, se inscrevam no canal, ó, do lado aqui do nome Ejude, tem aqui inscrever-se inscrito. No meu está inscrito, que eu estou inscrito já. Mas se no seu ainda não está inscrito, está inscrever-se, clica aí para o pessoal da Ejude ganhar muitos seguidores, e aí você pode clicar também nesse sininho aí, que esse sininho atualiza você, né? Você recebe as atualizações automaticamente, é muito importante. Eu já estou inscrito e recomendo também. Depois, se você fizer isso, eu até vou dizer, ó, se inscreva também nos meus canais no YouTube, viu? Seu canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Se o pessoal da Ejude permitir, eu vou fazer o download dessa palestra para divulgar também a Ejude no seu canal, porque o canal Pamplona é o conteúdo exclusivo. E o canal Papeando com Pamplona é o conteúdo compartilhado. Então, posso pegar essa palestra aqui na Semana Institucional e colocar lá para divulgar a Ejude. Para mim vai ser um grande prazer. Sou um parceiro, um amigo aqui da Ejude. E também, povo, me siga lá no Instagram também, viu? Olha, R Pamplona Filho. Eu agora estou... são coisas interessantes fazer um nó de rodapé. Eu sou um cara que gosta de ajudar as pessoas. E aí eu entrei
nessa coisa aqui de ajudar o comércio local. E aí eu comecei a ia no lugar, comprava uma coisa, e aí fazia uma postagem lá. E, de repente, cada postagem de comida que eu fazia dos lugares que eu gostava, né, tinha mais de 1.000 curtidas. Aí eu virei blogueiro gourmet agora, que é a nova atribuição. Sou blogueiro gourmet para ir divulgar o comércio local aqui da Bahia. E prometo que, quando for aí na Ejude, vou fazer uma postagem com cajuína para dizer desse néctar dos deuses que só tem aí em Teresina. Voltando à vaca fria, o que é que nós temos aqui? A MP 936 se converteu, como sabe, na Lei 14, com inclusive alguns aperfeiçoamentos. Eu destaco o esclarecimento sobre a questão da gestante e a inovação na parte da pessoa com deficiência, que tem meu aplauso. Preciso registrar essas questões. Mas o que é que a gente precisa perceber? E aí eu já estou falando, estamos aqui às 10h23, eu tenho que acabar até 10h30, então eu vou trazer algumas observações, que na verdade são perspectivas críticas. Nós tivemos uma grande mudança dos paradigmas do jeito de trabalho. Deixa eu fazer um poeminha aqui, em homenagem ao João. Né? João, a gente que é juiz poeta, né? Eu, nesse período na pandemia, né, eu fiquei aqui nessa questão do isolamento presencial, sinto falta de contato com as pessoas, os jurisdicionados, servidores, meus alunos e alunas. Aí eu escrevi mais de 30 poemas. Aproveitou para produzir mais. Eu produzi muito, fiz mais de 30 poemas. Vai sair um livro meu aí, Poesia da Pandemia. E um dos poemas se chama Trabalho na Pandemia. Eu dedico aqui ao meu companheiro João, aqui, meu colega juiz poeta. Trabalho na pandemia. Nada do que foi será novo do jeito que já foi um dia. O trabalho mudou para ficar a mesma coisa. Tempos tristes da adaptação para os limites da exploração. Home office, banco de horas, o salário, contrato, uso e abuso do computador, braços e olhos, só dor, músculos levados à exaustão, nervos postos à pura tensão, do remédio final, da solução pelo mal, da aceitação social, do assédio moral. E aí a gente precisa entender mais essas. Por quê? Porque nós estamos vivendo. Parabéns, poeta Pompom. Obrigado, meu querido. Depois eu vou mandar o livro para vocês e vou sortear aí com o pessoal aí da Ejude. Vai ser um prazer. Vamos lá. E aí o que é que a gente precisa entender? Quais são os nossos desafios neste momento ainda pandêmico, pensando para o pós-pandemia no direito material? Eu quero fazer umas palavrinhas sobre o direito processual. No direito material. Por quê? Porque a gente tem aqui, primeiro, uma postura, o Fernando Castro já foi, mas a gente tem que entrar, e esse é um link importante com a palestra dele, a gente tem que ficar atento, vigilante com as decisões do Supremo Tribunal Federal, justamente para quê? Para que o que foi reconhecido como excepcional em função de um direito do trabalho de exceção não se torne permanente. Porque, meus amados e minhas amadas, que você não tem a menor sombra pálida de dúvida que algumas das condições normativas, está falando de alterações normativas da pandemia, vão se perpetuar. Eu não tenho a menor dúvida de que a mais evidente deles é o teletrabalho. Né? A pandemia admitiu a possibilidade, né, de quebrar paradigmas e quebrar preconceitos em relação ao teletrabalho. Nós estamos vendo isso. Né? Especificamente falando da disciplina das relações de trabalho. Eu não tenho o dom da profecia, mas eu profetizo que, no pós-pandemia, muitas das novas ações que nós vamos enfrentar serão sob as consequências nefastas do teletrabalho. Mas ela é uma realidade que não é limitada ao tempo da pandemia. Nós vamos ter que, na verdade, enfrentar se essa autorização para colocar teletrabalho de forma unilateral vai continuar preservando ou não, porque, a priori, a norma é temporária e essa já perdeu eficácia, inclusive. Então, nós temos que enfrentar essas questões. E aí, puxando, sabe, fazendo um puxadinho para o direito processual,
A compreensão, sim, dessa, para buscar e dar uma noção de arremate, dessa retomada de protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho, também no campo das relações processuais. E a gente discutiu, eu fiz muitas lives sobre a aplicação da teoria da imprevisão, e a possibilidade ou não de discussão dos acordos homologados no período pré-pandemia com cumprimento posterior, a gente vai ter, sem sombra de dúvida, um novo desafio, já dando um spoiler para quem não é dentro do Poder Judiciário, né, com essa nova diretriz aí do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, né, inclusão em pauta, processos para instrução, independentemente da concordância da, dos advogados. Então, veio aí como uma norma diferenciada da linha que o CNJ está aplicando. E a gente vai ter aí muito pano para manga nos próximos tempos, talvez porque a solução ideal, que é a compreensão como negócio jurídico processual, não tenha sido tocado nos corações da maior parte das pessoas, né? Na compreensão de um princípio da colaboração. Mas são aprendizados que a pandemia está trazendo para nós. Antes de passar a palavra, então, para a minha mediadora ou debatedora, eu quero fazer mais um poeminha aqui, sabe? Porque eu fui apresentado aí como, não somente como professor, como jurista, mas também como poeta e como artista. Há um poema muito conhecido meu, que eu fiz quando eu fiz o meu mestrado lá na Espanha. O Rosão também fez esse mestrado. Eu escrevi esse poema no dia, olha só, vai fazer 12 anos. 16 de setembro de 2001. Em 2008, eu já recitei esse poema, inclusive no TST. Eu queria estar aqui para vocês da EJUD, talvez para entender a importância do direito do trabalho, né? Não somente na contemporaneidade, mas na história de uma sociedade civilizada. O poema se chama Desestruturação. Ele diz: eu não sei mais quem é meu chefe, não sei mais quem é meu patrão. Recebo ordens de todos os lados, mas não sei quem me dá o pão. Já fui parte da organização, orgulho da minha seção, mas a tal reengenharia alterou a filosofia. Falam de flexibilização em um mundo globalizado, só que deixaram todos na mão, sem olhar sequer para o lado. Realmente tudo na China é produzido mais barato. Vende aqui mesmo na esquina, sem se ater a um simples fato, que o que nos leva a ser feliz é ter uma vida normal, não ser aprendido num dumping social. Todo o sistema mudou. Não faz sentido falar em nação. Graças a isso, eu virei consumidor. Não sou mais povo nem cidadão. A mídia nos transformou em público que pagou e quer o serviço. Fala em direito, nem pensa em compromisso. E a era do emprego, o que se quer é segurança. Em que consumido eu é que sou, e depois cuide dos que não têm esperança. Porque subordinação, não dependência. Quem disse que necessidade é indecência? Porque cada um cuida do seu e nada mais, depois o Estado é que expõe marginais. O espelho precisa realmente se quebrar e se converter em um multifacetado cristal, para olhar o outro sem repúdio ou pesar e recuperar aqueles que sofrem o mal. Já mudei de nome várias vezes, como mundo de empresa em poucos meses. Horário, estagiário, operado, terceirizado. Já fui PJ, já fui parceiro, fui colaborador, já fui meeiro, fui precário em experiência, fui autônomo ou outra crença, fui mobília da casa, tombado, membro da família, agregado, dependente para subordinado. Só não sei ser explorado. Muito obrigado, meus amigos. Parabéns, professor Rodolfo Pamplona. Excelente exposição. Conseguiu transformar um tema dogmático num tema lúdico, né? Só quem tem a verve do poeta, do trovador, é capaz de fazer essa ponte, né? Entre o direito e a literatura, entre o direito e a poesia. Parabéns, Roberto, Rodolfo Pamplona. Muito interessante mesmo a sua exposição. Agora, dando continuidade, eu passo a palavra à doutora Silvia Miranda,
para fazer sua intervenção pelo prazo regulamentar de 5 minutos. Ok. Com a palavra você, Silvia. Obrigado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem aí com o som? Eu gostaria de agradecer, primeiro saudar, né, todos os colegas, na pessoa do João Luiz, que está hoje coordenando muito bem aí os trabalhos. Saudar o nosso diretor da EJUD, Arnaldo Bozon, pelo brilhante evento. Todas as palestras estão maravilhosas. O professor Rodolfo Pamplona, que acabou de nos dar esse show e essa sensibilidade sobre um tema, né, tão atual e tão necessário, essa sensibilidade que a gente, nós, juízes do trabalho, temos que ter mais ainda diante do que está acontecendo dessa pandemia. E eu achei interessante, professor, que eu assisti sua aula naquele curso do professor Sérgio Torres, e aí depois eu fui acompanhar o seu blog. E eu vi que tem uma poesia, né? Força Maior e Pandemia. E diante dessa poesia, né, os meus questionamentos, porque eu fiz duas questões bem práticas, né, do que nós estamos vivendo no dia a dia, vivenciando no dia a dia, nós juízes do trabalho, e que se encaixa bem com o que tem na poesia. Então, o senhor já recitou duas poesias aí, eu vou pedir venha para ler essa, Força Maior e Pandemia, que eu achei fantástica, e as minhas perguntas vão ser um gancho com essa poesia, né? Então, vamos lá. Inevitável, imprevisível, o impossível aconteceu. E a profecia apocalíptica tornou-se realidade. Não foi uma guerra, nem um desastre natural, mas sim um vírus que a tudo atingiu, fulminando negócios, extinguindo relações, destruindo economias, despedaçando corações. E a força maior tornou-se a resposta e a desculpa para todos e todas, na certeza que a normalidade nunca mais retornará à nossa realidade. Então, pegando um gancho na poesia do professor, né, sobre a força maior, as empresas, né, aqui no estado do Piauí, como eu tenho a impressão que no Brasil inteiro, né, nossos colegas estão se deparando com isso, elas estão ajuizando ações para extinguir os contratos de trabalho dos seus empregados com fundamento na força maior. E o interesse delas é não ter que pagar aviso prévio, não ter que pagar multa do FGTS, né? Multa do 47, porque muitas delas estão fazendo a rescisão com data retroativa, lá em maio, e não querem pagar a multa do 477. A justificativa é a força maior e a pandemia. Então, eu queria saber do professor qual a opinião sobre isso. Além disso, outro assunto bem recorrente também, é que o senhor até começou a falar, e eu queria também saber sua opinião, são as empresas que realmente suspenderam suas atividades e tinham acordos firmados antes da pandemia e também peticionaram nos processos pedindo a suspensão do pagamento da pandemia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor, para poder nos ajudar aqui no nosso dia a dia. Tranquilo. Já posso falar? Estão me ouvindo? Pode sim, Rodolfo, pode sim. Ok. Então, querida, ótimas observações da colega Silvia, que bom. Fico muito feliz e até emocionado. Né? Ela lembrou também de mais um poema aí, viu, João? Não é blefe, não. Vou mandar o livro aí para a Júlia, para o pessoal, para sortear aí, quem sabe, na minha próxima aí. E aí, o que é que acontece? Em relação à força, eu não tenho a menor dúvida de que, e olha, é interessante aquela expressão, deixa eu molhar o bico. Né? Não tenho a menor dúvida que a pandemia, do ponto de vista genérico, é uma situação de força maior. Quando nós pensamos especificamente na ideia de previsibilidade e evitabilidade. Agora, juridicamente, não é para toda e qualquer situação. Perceba, é aquela frase que também está em outro poema meu. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma tempestade. E é preciso explicar isso. Por quê? Porque nesse período de pandemia, há determinadas atividades que não tiveram qualquer tipo de prejuízo. Ao contrário, tiveram um aumento de ganhos. É só pensar nas instituições financeiras, nos hospitais, nas farmácias, nos mercados, as empresas de delivery. Então, nós temos aí empresas que não estão, digamos assim, sofrendo com a pandemia
um risco ou um prejuízo maior, ao contrário, que a maior parte da população. Então, entender que a pandemia se enquadra como uma situação juridicamente maior não quer dizer que ela seja a panaceia, a solução para todos os males. É preciso verificar efetivamente houve um encerramento da atividade, né, ou a suspensão da atividade, necessariamente da pandemia. A Lei 14.020 blindou dado na aplicação do fato do príncipe. Diz que não se aplica o 486. Então, nós vamos ter que verificar especificamente se houve um encerramento da atividade, uma paralisação da atividade, para poder enquadrar nisso. Essa é a premissa. E aí, a segunda questão, dentro dessa mesma afirmação, é quais são os efeitos da força maior? Porque eu digo, como professor de direito civil, que a força maior quebra nexo de atividade, pode admitir a extinção de relações contratuais. Mas no campo do direito do trabalho, não, porque nós temos regras específicas. Aquela mesma regra que o pessoal dizia da CLT que queria colocar no começo da pandemia. Nós temos lá o 502 e o 503, que precisa ser atualizado. Por quê? Porque ele remete apenas à redução pela metade da indenização. E a indenização que ele se refere não existe mais, que era a indenização de antiguidade, o caput do artigo 477. Então, nós podemos pensar, e é razoável se pensar, até mesmo por causa da lei do FGTS, que as recomendações em relação à Caixa Econômica, uma redução da multa do FGTS de 40 para 20. E isso o próprio empregador espontaneamente faria o depósito. Pensar na aplicação disso para todas as verbas decisórias é algo que não tem previsão legal. Pensar na aplicação disso para o aviso prévio é aplicar analogicamente as regras novas do contrato para a força maior. Parece-nos que preceitos que são restritivos de direitos devem ser interpretados restritivamente. Então, a priori, respondendo à doutora, eu vejo possibilidade de invocação da força maior, mas a única modificação, a priori, é a redução de 40 para 20%. Não farei isso, e aí eu falo como seu colega, não farei isso na condição de magistrado, não reconhecerei isso na condição de magistrado, salvo modificação legislativa superveniente ou jurisprudência vinculante posterior, né, para aviso prévio ou demais parcelas decisórias. Então, diria, essa é a questão. Agora, é algo, minha querida colega, que depende de uma maturação sobre como vamos atualizar o dispositivo. Por quê? Porque o campo é de reserva legal e a lei não foi modificada. Então, a priori, eu só vou restringir para isso mesmo. O que, no final das contas, gera... E aí alguém vai dizer, mas vem cá, a força maior do direito do trabalho vai ser diferente da força maior do direito civil? Vai, porque se trata de microsistema jurídico por regra específica. A questão é de uma simplicidade, né, que chega a ser básica. É isso mesmo. Trata-se de uma situação em que nós temos regra específica e nós não. Nós fizemos concurso para ser juízes e aplicar a Constituição e a lei. E não para aplicar o que a gente acha que seria justo ou o direito que está na nossa cabeça. Não. O direito está no direito positivo e a gente vai aplicar. Parece-me a diretriz mais segura nesse ponto para a nossa atuação, pensando também na situação dramática dos trabalhadores que vão perder posto de trabalho. A outra questão, que é importantíssima, que eu fiz várias... Né? Doutora Silvia, quer falar alguma coisa sobre essa? Ok. Então, dessa segunda questão, é uma questão importantíssima e que eu também tenho visto assim, distorções pragmáticas. É a discussão sobre a revisão de acordos judiciais realizados antes da pandemia, né, por causa do estabelecimento da força maior. Aqui preciso explicar um pouco sobre teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão no sistema
ocidental, ela foi redescoberta, ela, na verdade, ela tem origem romana, mas ela foi redescoberta no início do século XX pela Lei Fayot, lá da França, pensando justamente num pós-guerra, pós-Primeira Guerra, em que havia dificuldade do cumprimento dos contratos. O princípio fundamentais da teoria geral dos contratos são a liberdade contratual, pacta sunt servanda, ou seja, a obrigatoriedade dos contratos. Os contratos são feitos para ser cumpridos. Só que aí resgatou-se a teoria da cláusula rebus sic stantibus, a ideia da teoria da imprevisão como uma cláusula implícita em toda relação jurídica, né, e que diria que o contrato se cumpre como se contém, enquanto as coisas continuam da mesma forma. É preciso entender que o risco de atividades econômicas é do empregador. Por mais do que isso, indo para a teoria geral dos contratos, o risco de qualquer atividade é de quem contrata. Então, nesse ponto, é preciso entender que, quando o indivíduo celebra um acordo, ainda que antes da pandemia, havendo uma modificação supervine das trabalho, isso não dá a ele automaticamente o direito de modificar o conteúdo. Não. O que há, minha querida colega, é justamente que temos ali uma hipótese para uma rediscussão. Ou seja, nós temos um período de empoderamento dos profissionais da advocacia para que possamos, a gente faz uma audiência, eu faço audiência virtual nesse ponto com frequência, né, para tentar rediscutir o contrato, para tentar discutir um negócio jurídico, direito material, homologado judicialmente, que é o acordo judicial. E aí nós podemos, sim, pensar numa redistribuição, e a expressão no sentido próprio, redistribuição. O poder não é do magistrado, é das partes. Nós estamos rediscutindo para que se possa fazer o que a gente aprende no começo da faculdade, fazer uma nova ação, ou seja, criar relações jurídicas obrigacionais novas para extinguir a anterior. Feito isso, resolveu-se. Quando um não quer, dois não bicam. Colocou em pauta, ninguém quis entender, não estava aberto para negociação, não houve. O que é que você faz? Executa o acordo como se contém, basta injusto, quer que seja. E aí você vai dizer, mas vem cá, está sendo insensível? Não, estou cumprindo o que foi pactuado. Se o indivíduo não tem dinheiro, execução frustrada. Aí eu não tenho mais o que fazer. Agora, por quê? Porque o fato de alguém estar passando por dificuldades, é o que eu digo, estamos todos na mesma tempestade. Todo mundo está passando por dificuldades. Todo mundo está meio paranoico nesse período da pandemia. Mas a gente tem que verificar efetivamente se é possível ou não fazer esse cumprimento. Não houve a possibilidade, de fato, de ter uma sensibilidade da parte autora para uma rediscussão, execute. E se a execução for frustrada, paciência, porque o Poder Judiciário não está aqui para inventar dinheiro. A gente vai verificar se o indivíduo tem. A gente trabalha com a boa-fé objetiva, com a presunção da boa-fé de que o indivíduo está alegando que está com dificuldades. Mas, se a gente conseguir bloquear as contas, talvez essa dificuldade não fosse tão grande assim. Agora, não conseguiu, aguarda, fica frustrada, reinclui em pauta posteriormente uma nova discussão. Porque a questão é perceber. Às vezes a pessoa acha que nós aqui, falando para a senhora, falando para o meu amigo João, para todos os colegas magistrados, que o juiz tem uma varinha mágica, né? Vai dizer, execute-se, e aí paga-se tudo. Não, o meu trabalho é o computador, é a caneta, é o dado, não é a espada justiceira que dá visão além do alcance, o Lion dos Thundercats, ou não é nenhuma varinha mágica de Hogwarts. A gente vai tentar cumprir o nosso papel. Agora, dinheiro não dá em árvores. Então, nesse ponto, exortar a uma solução negociada, que é sempre o melhor, né? Não sendo possível, prossiga-se a execução da forma como se contém. E aí o que eu admito como situação, me permita esse superlativo, exceção excepcionalíssima, né? E eu admito numa situação de absoluta necessidade da parte autora, mas perceba a situação, exceção excepcionalíssima, absoluta sensibilidade, porque não está tendo mais condições
mas o indivíduo está de boa fé quero discutir agora, só quero fazer uma aplicação analógica da execução do título executivo extrajudicial, né, que não se aplica para a execução judicial, seria aplicação analógica, pagamento imediato 30% e divisão com juros e correção monetária em 6. Não haveria prejuízo. Mas é uma situação excepcional. Eu digo, nos meus 25 anos como juiz, eu só fiz isso uma vez. Uma vez. Né? É uma situação em que você verifica a ideia de quem quer cumprir. Perceba, não há direito subjetivo do demandado para fazer isso. Isso é só para execução de título extrajudicial. Pronto. Espero ter falado tudo. Silvia, satisfeito ou quer fazer mais alguma consideração? Não, excelente. Só agradecer ao professor, porque realmente são dúvidas recorrentes e foi bom ouvir essa opinião, uma opinião bem prática e está bem assim sintonizado com o que a gente vem aplicando, né? Apenas a redução da multa do FGTS em 20%. Então, assim, agradecer as palavras, né, a participação, foi muito bom. Acho que essa preocupação que o senhor bem colocou de não tornar o que a gente vai fazer agora, nesse momento, pandemia e pós-pandemia, uma coisa trivial, né, uma regra para o futuro. Mas, claro que a gente tem que ter a acessibilidade de saber o que está acontecendo e, como o senhor bem colocou também, cada ramo da empresa e cada empresa é um caso e uma situação a ser analisada individualmente. Então, obrigada. Eu não diria melhor. Satisfeita. Obrigada, colega João. Obrigado, Silvia, pela participação. Professor Pamplona, temos ainda perguntas aqui, pelo menos 3 perguntas. Vamos lá. Uma delas é do colega Luiz Carlos Wagner, que é titular da vara do interior aqui de Valença. Ele faz referência a um termo que se tornou muito comum, que é a questão do direito emergente. Isso é invocado não só no direito do trabalho, mas no direito civil, direito penal e tudo. Ele quer saber o seguinte: se essa questão do direito emergente, né, isso não implicaria, esse direito do trabalho de emergência não implicaria numa redução ou numa restrição aos direitos conquistados dos trabalhadores, e por essa razão mesma não fere o mínimo ético em matéria de direitos humanos estabelecidos lá no Pacto do São José da Costa Rica. E eu acrescentaria o seguinte: esse direito emergencial, na perspectiva do direito positivado, né, dessas medidas provisórias editadas, uma caducou e a outra foi transformada em lei. Esse direito emergencial, representado por essas 2 principais medidas provisórias, elas respeitam o nosso horizonte constitucional, né, a partir dos princípios fundantes da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa, e também atendem, e que, de certa forma, atendem e respeitam os objetivos fundamentais da nossa República, no sentido de reduzir as desigualdades regionais, sociais, uma sociedade plural, solidária. O que é que você acha disso? Uma excelente pergunta do colega Carlos, e registrar aí também que é interessantíssimo compreender o sistema. E eu mantenho aquilo que tenho sustentado. Nós precisamos compreender e ficar vigiantes e vigilantes. Eu vou usar a expressão meio trabalhista. Vigilante, como se fosse com a arma em punho mesmo. Né? Vigilantes em relação às interpretações do Supremo Tribunal Federal, feito de forma restritiva, por uma situação absolutamente excepcional. Eu não vou, nesse ponto, pensando na condição de magistrado, dizer, olha, eu posso discordar da decisão, mas é a decisão do Supremo. Então, a gente precisa ter um mínimo de ordem e disciplina no campo das relações de trabalho. Então, a diretriz veio do Supremo, ainda que alguém possa considerar, inclusive, uma asneira, alguém possa considerar algo que foi um mau passo dado pelo Supremo, é a decisão do Supremo, cabe decidir e errar por último. Então, dentro dessa linha, nós temos um reconhecimento. E aí, como é que deve ser a interpretação? Um reconhecimento da possibilidade jurídica de uma redução dos salários, né, pela via individual, somente no período da pandemia. Que a interpretação não extrapole. Essa deve ser a melhor coisa. Perceba, isso já é abrir mão demais. Nós somos um país, uma tradição autoritária,
um resquício de Casa Grande sem sala enorme. Então, perceba, como eu disse, essa aqui é minha 260ª participação virtual. Eu fiz 269 lives. Vou fazer a 270 hoje de noite. E aí, o que é que eu digo para vocês? Eu recebo as pessoas mandando para mim box lá no Instagram, e quero pedir que sigam lá no Instagram, né? Sou eu mesmo, não é assessoria, não. Eu mesmo que respondo um a um. E aí, o que é que acontece? Às vezes a pessoa quer tirar dúvida de caso concreto. Dúvida de caso concreto, eu digo, ó, infelizmente sou juiz, eu não posso responder. Mas, às vezes, eu recebo determinadas coisas e aviltam. Só para dizer, pode acontecer no Piauí, o Vitor me passou uma mensagem assim, doutor, a empresa que eu trabalho só tem 7 empregados, o patrão quer reduzir o salário, nenhum dos 7 aceita, nenhum dos 7 diz que vai assinar, ele diz que vai reduzir. Mesmo assim, vai botar o gerente de testemunha. Isso é válido. Sabe aquela situação surreal que não há teoria do negócio jurídico, isso, do plano da existência? São coisas assim que a gente fica, meu Deus do céu, não há limite para a criatividade humana. Né? E vai querer que isso seja validado no seu trabalho, com todo o respeito, vai tomar uma porrada ficha se cair na minha vara. Entende? Porrada ficha, expressão baiana, né, para dizer uma porrada bem dada. Entende? É claro que isso não é algo que pode ser considerado razoável, né? Mas a gente precisa realmente compreender que as interpretações que vêm do Supremo Tribunal Federal, elas devem ser aplicadas. Agora, nós temos a liberdade hermenêutica argumentativo de interpretá-las restritivamente para situações temporais que elas foram fixadas. Muito bem, professor. Tem uma outra indagação aqui, é do participante José Martins, se identificou como José Martins. Qual é a pergunta dele? Ele quer saber se há possibilidade de traçarmos um paralelo, um comparativo entre a recessão econômica atual com a depressão econômica de 1929, quando o Estado teve que abandonar ou relativizar aqueles fundamentos duros do liberalismo para intervir na economia. E se atualmente, por conta dos efeitos da pandemia, nós vivemos um momento parecido. Mas perfeita a metáfora, Zé Martins, perfeita mesmo. Eu não tenho a menor dúvida que a minha lógica de construir raciocínio é nessa linha. Perceba que quando nós falamos de uma retomada do protagonismo do direito do trabalho, é justamente por causa disso. O trabalho estava escanteado, estava desprestigiado, estava jogado às traças. Né? E, de repente, por causa de uma situação que é uma guerra silenciosa contra um inimigo invisível que já deixou mais de 100 mil vítimas, nós, de repente, estamos retomando o protagonismo do trabalho no cenário jurídico. E é justamente, para mim, a metáfora perfeita. Eu ainda me permito fazer uma ampliação da metáfora. Eu acho que nós temos aí, nessa uma comparação com o New Deal, com uma comparação da quebra das bolsas, mas também com uma comparação com o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a gente pensa na teoria da imprevisão. Né? A base da Lei Fayot foi justamente por causa da impossibilidade de cumprimento das relações contratuais por causa da guerra, do pós-guerra. Então, nós vamos conviver com 2 precedentes históricos que são importantíssimos. E eu digo assim para os... Nós devemos ter aqui também colegas que ainda são estudantes de direito, e eu digo para eles assim, olha, não te enganaram quando disseram que quem gosta de história gosta de direito. Né? Na verdade, é que às vezes as pessoas ensinam história de forma equivocada. Né? Porque ensinar história significa viajar para um momento histórico e contextualizar. Acho que essas contextualizações são importantíssimas. Parabéns aí, Zé Martins, pela pergunta. Estou aqui, e eu estou olhando aqui no YouTube. O Ivan Oliveira também cumprimentou e estou feliz, aqui, o vídeo já tem 134 joinhas. Eu quero mais 30, viu, gente? Aqui, porque tem 166 pessoas. Eu quero todo mundo que ainda não deu o like aqui, dê o like no YouTube da EJUB. Inscreva, quero todo mundo inscrito aí na EJUB. Doutora Silva, se não tiver inscrita, se inscreva também.
Muito bem. Aqui. Ó, muito bem. Quero todo mundo escrevendo e também se inscrevam lá nos meus canais também, canal Pamplona, canal Papeando Pamplona e também no Instagram. Rodolfo, mais uma pergunta para depois passar para suas considerações finais rapidinho. E aproveitando o gancho aí da pergunta e da sua resposta ao José Martins, né? Que você falou aí da mudança de paradigma, isso me lembrou, eu acho que um poeta romântico alemão, Friedrich Hölderlin, muito citado por Heidegger, um famoso verso que diz assim: é do perigo que surge a salvação. Então é o seguinte, emerge aí um novo direito, né? Um novo direito do trabalho, uma renovação do direito do trabalho, e da importância do direito do trabalho e da jurisdição constitucional trabalhista. Agora, a minha indagação que eu faço para você é, isso eu vi o ministro Cláudio Brandão, a preocupação que ele demonstrou, é se após o dia seguinte, né, o pós-pandemia, após, né, ultrapassada toda essa fase, superada toda essa fase, quando voltarmos a dar as mãos, né, como diz o poeta Drummond no seu poema Mãos Dadas, o direito do trabalho vai continuar com essa proeminência ou nós vamos continuar sofrendo aqueles ataques que nós já conhecemos de épocas anteriores? E outra questão final, fazendo gancho com a pergunta da doutora Silvia, sobre a questão da força maior. Nós vivemos, e aí é mais uma opinião sua, nós vivemos, se diz, os estudos da ciência se diz que nós vivemos uma nova era geológica, né? A chamada antropoceno. Então, como significa dizer isso? E o homem, o ser humano, está interferindo, né, nos domínios da natureza, né, nos domínios da natureza. Isso explica e justifica catástrofes, altas temperaturas, derretimento de geleiras, catástrofes de um modo geral. Aí, então, é o seguinte, até que ponto, até mesmo para se invocar a força maior, se pode dizer que a pandemia é um desastre natural e não o resultado da mão e da interferência do ser humano nos domínios da natureza? Excelente pergunta, João, querido João. E vou dizer o seguinte, para ser breve, porque vocês sabem que eu estou aqui de aperitivo, prato principal, meu amigo Reginaldo, que deve estar lá na fria Curitiba, né? Ou em alguma outra cidade lá do Paraná, né? Todo agasalhado, com inveja do calor de Teresina. E aí, o que eu posso dizer a vocês, meu amigo? Que a gente tem que... A pessoa que ama o direito de trabalho, que vive o direito de trabalho, é, antes de tudo, um bravo, é, antes de tudo, um corajoso, é, antes de tudo, um valente. E eu estou na justiça do trabalho, como eu disse, há 28 anos, dando 25 como juiz. E digo com absoluta liberdade, nós passamos por períodos. Não estuda achando que, de tempos, nós vamos continuar debatendo com aqueles que acham que o certo é a senzala. O certo é o aviltamento das relações de trabalho e do desprezo da dignidade. Esse tipo de gente a gente vai conviver a vida toda. A gente está vendo isso, inclusive, na pandemia. Temos, nesse período, um manifestar da arrogância, manifestar da prepotência, manifestar da insensibilidade. A gente tem visto isso em vários episódios que podemos dar tempo de comentar, mas todo mundo sabe quem está falando. Então, o que eu posso dizer é que, ao mesmo tempo que ocorre, nós também vemos o despertar da alteridade, da solidariedade, da preocupação, do cuidado. Então, o que eu posso dizer, porque eu preciso arrematar, é o único direito verdadeiramente inalienável, direito de esperança. E a gente vai junto.